E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui com os vídeos do canal, acabou que a gente ficou aí um tempo sem postar, algumas semanas, mas agora pretendemos retornar num ritmo ao menos semanal. E hoje eu estou aqui do lado desse amigo aqui, ó, o filtro de barro, porque o assunto do vídeo será justamente sobre ele. Um filtro que, além de ter muitos benefícios para a saúde, também possui um custo mais vantajoso, é econômico. Então acredito que vale muito a pena você adquirir, tanto para a sua saúde quanto também financeiramente. Até porque, começando a falar aqui sobre algumas coisas, um dos motivos que fez eu, minha esposa, querer mudar para uma área rural, eu acredito que também seja o motivo de muitos de vocês, alguns talvez ainda não tenham tanta consciência disso, é de querer buscar um estilo de vida o mais natural possível. Principalmente quando a gente começa a enxergar a realidade com olhos abertos e não com olhos vendados, a gente começa a perceber que esse mundo aqui é um mundo caído, literalmente. É um mundo onde quem comanda é inimigo de nossas almas, quer nos destruir a todo custo. E existe uma classe dominante que possui interesses ocultos em nos manter ao máximo alienados, distantes da verdade, para que sejamos ao máximo suscetíveis ao controle. É por isso que nos envenenam de inúmeras formas. Nos envenenam nas águas que bebemos, nas comidas que comemos, até mesmo no ar que respiramos. Não pretendo entrar muito em detalhes aqui não, mas essa é a realidade. Então, sair dos grandes centros e buscar por uma área rural, ou uma cidade do interior, ou um vilarejo, já é um grande passo com certeza, é uma forma de buscar se descontaminar em partes de toda essa contaminação que nos fizeram ao longo desses últimos séculos. 100% não tem como. Porém, é possível sim nós descontaminarmos, nós buscarmos por um estilo de vida mais natural para que tanto nós quanto os nossos filhos cresçam num ambiente mais saudável, cresçam mais fortes, cresçam com uma capacidade cognitiva maior, além de outras questões que eu poderia falar aqui com vocês. Mas falando então sobre o filtro de barro, por que o filtro de barro ele seria muito importante? Até pela água, né? Como eu falei. As águas que chegam até nós, elas estão repletas de flúor, de cloro também, de outras substâncias, mas especificamente o flúor, ao contrário do que dizem, não é uma substância que vai trazer mais benefícios do que malefícios. Em realidade, vai trazer muito mais malefícios. Desde a década de 40 e 50, que estão envenenando nossas águas, inclusive pasta de dente hoje é feita de flúor e outras áreas também, para manter as pessoas com uma capacidade cognitiva menor, até porque já foi comprovado em estudos, eu posso deixar até o link aí para vocês, que crianças que recebem alta quantidade de flúor em sua infância, elas acabam tendo deficiências cognitivas a longo prazo. Isso vai trazendo muitos problemas. O flúor também contribui para a calcificação da glândula pineal. E a glândula pineal é uma glândula essencial para o nosso corpo, inclusive para a nossa própria alma. Em culturas antigas, eles viam a glândula pineal como um elo entre a nossa alma e o nosso corpo. Então, calcificar a glândula pineal mantém as pessoas mais amenas, mais suscetíveis ao controle, não exercendo o pensamento crítico, não tendo a cognição que ela realmente poderia ter, e isso automaticamente também influencia a não ter uma busca espiritual necessária para o nosso crescimento como seres. Então, devido a esse plano oculto dessa classe dominante de controladores, de colocar essas substâncias para tentar nos manter mais suscetíveis ao controle, para a gente não questionar, eles tentaram nos contaminar de todas as maneiras. E a partir do momento que você não tem um filtro que realmente irá filtrar essas substâncias tóxicas, você vai estar ingerindo uma água contaminada, que é claro, vai suprir a sua necessidade básica de beber água, porém vai trazendo esses malefícios a longo prazo. Pode também interferir na calcificação dos ossos e outros malefícios que eu posso deixar aí no link na descrição para vocês verem. E eu acho curioso como que é feito um condicionamento e as pessoas não percebem. Há 10, 15, 20 anos atrás era muito comum em nossas casas nós termos filtros de barro, não é mesmo?
ou em casa de vó, ou em casa de roça, não é? Geralmente nesses locais são mais comuns ainda. Com o passar do tempo, as pessoas foram substituindo o filtro de barro por aqueles filtros que precisam de eletricidade. Aí eu pergunto, por que que isso foi acontecendo? Por que que houve esse condicionamento, sendo que o filtro de barro sempre foi visto como um filtro muito saudável? Um filtro que realmente filtra as impurezas da água. Por que que as pessoas foram abandonando o filtro de barro? Hoje, alguns médicos, algumas pessoas que buscam pelo estilo de vida mais natural, que buscam por essa medicina natural, estão entendendo a importância do filtro de barro e com isso estão adquirindo novamente. Mas é nítido que houve um condicionamento para as pessoas não terem mais. E aí engloba inúmeras coisas que eu poderia falar para vocês, mas não é o foco do vídeo aqui. Então, falando em si sobre os benefícios do filtro de barro, que são muitos, tá? Eu listei aqui alguns para vocês, só para vocês terem ideia de como que é importante ter esse aliado aqui na casa de vocês. Vai ajudar você beber uma água muito mais limpa. É claro que saber da procedência da sua água, se você mora em área rural, se você tem poço, se você tem água da mina, com certeza serão mais vantajosos, mas caso não tenha, tendo um filtro de barro, mesmo você morando em cidade, já vai ajudar muito a eliminar algumas toxinas da água que você ingere. Então, o primeiro dos grandes benefícios do filtro de barro é que ele é campeão na filtragem de resíduos tóxicos, como, por exemplo, parasitas que causam doenças. Ele também filtra cloro, flúor, chumbo, alumínio, pesticidas e outras substâncias que podem contaminar o seu corpo. E complementando esse benefício de remover as impurezas para que a água que a gente tome seja mais limpa, ele também retém minerais necessários para o nosso corpo, como magnésio, como potássio ou cálcio, já que o próprio barro em si ele possui muitas substâncias necessárias para o nosso corpo. Ora, o nosso corpo foi feito do barro, do pó da terra. E com isso necessita de substâncias que um filtro de barro, por exemplo, possui e inclusive armazena, não eliminando elas. Além disso, o filtro de barro deixa a água mais fresca numa temperatura ambiente muito agradável. Você pode até, em locais quentes, por exemplo, vai ficar uma temperatura agradável, não vai ficar tão quente quanto de outros filtros, por exemplo, contribuindo para que você consiga beber ali uma água fria e também um sabor muito bom, já que o processo de filtragem é natural. E além disso, outro grande benefício do filtro de barro é que ele não consome energia no processo de filtragem, ao contrário desses filtros elétricos que acabam puxando a energia. Então imagina só você usando um filtro de barro a médio e longo prazo, o tanto que você pode economizar, comparado, por exemplo, com um processo de filtragem elétrico. Nisso, a manutenção do filtro de barro acaba sendo baixa, porque você não precisa gastar com energia, ele pode funcionar perfeitamente sem energia, e de vez em quando você vai lá, limpa ele, e de tempos em tempos você troca as velas, ou chega um momento que realmente aí é necessário, mas ele consegue durar um bom período onde você consegue economizar. E o próprio preço para adquirir um filtro de barro bom, de 8 a 16 litros, pode variar entre 150 e 250 reais, alguns um pouco mais, mas acaba sendo muito vantajoso comparado até com outros filtros comuns que não possuem esses benefícios e que acabam sendo até mais caros. Então olha só o tanto de vantagem que esse filtro possui. Fora que também é sustentável, você não precisa ali constantemente ficar gastando com plástico. E claro, algumas pessoas podem pensar, mas o processo de filtragem demora, às vezes a gente quer ali ter uma água mais rápida, só que isso não é maléfico, muito pelo contrário. O fato de a filtragem do filtro de barro demorar é porque justamente é uma filtragem muito boa, uma filtragem muito forte, como eu falei, elimina a maior parte das impurezas, enquanto que esses filtros modernos e elétricos, que hoje em dia acaba sendo muito disponibilizado, a filtragem é mais rápida, porém quem disse que elimina tanto assim as toxinas, como por exemplo o flúor ou cloro, que estão presentes nas águas dos dias atuais, que chegam na sua casa. E o filtro de barro também permite que você compre velas para colocar no seu filtro de prata coloidal, por exemplo, que é um mineral que possui inúmeros benefícios para a saúde e altamente indicado para quem quer passar por um processo de
descontaminar o seu corpo de metais pesados, principalmente devido a algumas questões aí desde 2020. Enfim, desparasitante, água fresca, economia de energia, baixa manutenção, água de fato mais saudável, com bons minerais retidos, são muitos e muitos benefícios do filtro de barro. Por muitos ele é considerado inclusive o melhor do mundo. Então, pelo menos nesse ponto, o Brasil está aí na frente. Mas em outros pontos, como a própria contaminação das águas que chegam em nossas casas, o Brasil também está nos primeiros lugares. E, infelizmente, não à toa que a gente vê um grande emburrecimento da população no geral. Não é só por isso, obviamente, isso é um fator mínimo comparado a outras coisas, mas pode ter certeza. E isso também influencia e é totalmente proposital. Claro, existe também o filtro de pedra-sabão, que possui muitos benefícios também, mas para a maioria das pessoas que não tem assim uma condição tão vantajosa, compensa e muito você comprar o filtro de barro, né, que acaba sendo uma opção mais barata e mais acessível. Mas é isso, eu espero que tenha agregado na sua vida. Tem muitos vídeos, muitos especialistas, médicos que seguem a linha mais natural que vão falar dos benefícios do filtro de barro. E a água é o elemento que a gente mais consome e necessita para o nosso corpo. Então, cuidar da água que a gente ingere é de extrema importância para que você ingira uma água assim, o mais limpa possível. Como eu falei, livre 100% de contaminação nesse mundo caído, a gente não vai conseguir, mas é possível sim amenizar e muito essa contaminação a partir do momento que você busca por um estilo de vida mais natural ou para as pessoas que podem, para as pessoas que desejam também, né, morar em um local onde você possa viver esse estilo de vida mais natural, produzindo seu próprio alimento, colhendo, né, livre de agrotóxicos e outras contaminações. Eu percebo que cada vez mais Deus ele tem direcionado as pessoas, né, que querem, as pessoas que estão buscando mais, né, a vida espiritual, buscando mais viver esse estilo de vida mais natural. Ele está concedendo a essas pessoas o acesso para ir em áreas mais rurais, mas cada um no seu tempo, né, conforme os propósitos que ele tem para cada vida. Mas eu fico muito feliz de hoje a gente conseguir estar aqui e espero que a gente possa incentivar, né, com o nosso testemunho que está aí no canal, inclusive com esse próprio canal, a você que também deseja buscar por esse estilo de vida que com certeza fará diferença a longo prazo na sua vida. E é isso, fiquem alertas aí que a gente pretende trazer mais vídeos para o canal, trazendo mais coisas do nosso dia a dia, alguns projetos que a gente está desenvolvendo aqui, assim como também algum vídeo como esse, mostrando benefícios de alguma coisa mais natural. A gente espera poder agregar na sua vida de alguma maneira. Mas é isso. Obrigado a você que assistiu até o final. Até mais.